Bom, alunos, espero que vocês estejam bem. Vamos mais uma videoaula, dando continuidade na nossa matéria de vigilância e saúde. Hoje, vamos falar sobre epidemiologia e história natural da doença. Vamos à nossa apresentação. Pronto. Aqui está a apresentação. Epidemiologia, história natural da doença. Epidemiologia é o estudo da frequência e distribuição dos eventos de saúde e dos seus determinantes nas populações humanas e a aplicação deste estudo na prevenção e controle dos problemas de saúde. Brasil, 2010. Carol, 2003, escreve: ciência que estuda o processo saúde-doença na comunidade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, de controle ou erradicação. Rocairol, 2003. A epidemiologia surgiu a partir da consolidação de um tripé de elementos conceituais, metodológicos e ideológicos. Exemplo: a clínica, a estatística e a medicina social. O objetivo da epidemiologia é produzir conhecimentos e tecnológicos capazes de promover a saúde individual através de medidas de alcance para todas as pessoas. Não tem como estudar a epidemiologia sem conhecer a história natural da doença. História natural da doença é o curso da doença desde o início até sua resolução, na ausência de intervenção. Em outras palavras, é o modo próprio de evoluir quem tem toda doença ou processo, quando se deixa seguir seu próprio curso, início e seu término. A história natural da doença refere-se à evolução de uma doença no indivíduo, através do tempo, na ausência de intervenção. A história natural da doença compreende as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afeta o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam um estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Temos que entender que não é uma coisa parada, é uma coisa dinâmica. Nesse processo, todos estão envolvidos. Os aspectos históricos, os aspectos econômicos, os sociais, os culturais, biológicos, ambientais, psicológicos, que configuram uma determinada realidade sanitária. Eu tenho aqui um modelo de explicação em forma de uma balança. Nós temos aqui o hospedeiro humano, que é o que adoece. Temos os fatores ambientais que estimulam ou provocam a doença. Essa balança nos mostra que pode haver um desequilíbrio entre hospedeiro e indivíduo. A doença seria resultante de um desequilíbrio de um agente e hospedeiro.
Nesse quadro aqui, dá para a gente olhar e para a gente entender melhor que a história natural da doença, ela apresenta uma fase pré-patogênese. A fase pré-patogênese, ela antecede ao aparecimento da doença propriamente dita. Essa fase pré-patogênese, ela que dá a resposta como vou conduzir esse paciente. O período pré-patogênese de susceptibilidade é que vai determinar as doenças. Embora sendo uma mesma doença, ela pode ter vários comportamentos diferentes para indivíduos ou para outro indivíduo. Inicialmente, é uma fase pré-patogênese, depois a fase patogênese, que é a fase da doença propriamente dita. Período de pré-patogênese. Primeiro período. A própria evolução das inter-relações dinâmicas que envolvem, de um lado, os condicionantes sociais e ambientais, e, do outro, os fatores próprios do susceptível, até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença. O período pré-patogênese é o período em que a doença ainda não surgiu, não apareceu do organismo. Envolve a interação de pessoas com o ambiente. Eu vou citar aqui um exemplo, uma pessoa que fuma durante muito tempo, um jovem, e é saudável. Depois, mais tarde, ele vai ficar doente, ou vai aparecer uma doença, tipo um câncer, ou doença do tipo respiratório. Fatores sociais que influenciam o período pré-patogênico. É um conjunto de todos os fatores que não podem ser classificados como componentes genéticos ou agressores físicos, químicos e biológicos. São os fatores socioeconômicos, os fatores sociopolíticos, os fatores socioculturais e os fatores psicossociais. Fatores socioeconômicos. Os grupos sociais economicamente privilegiados estão menos sujeitos à ação desses fatores ambientais, que estimulam a ocorrência de certos tipos de doenças. Essa incidência é elevada nos grupos economicamente desprivilegiados. Nos pobres, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil é mais alta. Também nos pobres, tem filhos com baixo peso. Fatores sociopolíticos: decisão política, valorização da cidadania, participação da comunidade efetivamente exercida e transparência nas ações e acesso à informação. Fatores socioculturais: preconceito e hábitos culturais, crendice, comportamentos e valores. Fatores psicossociais: falta de apoio no contexto social em que a pessoa vive, transtorno econômico, falta de cuidados maternos na infância, carícia afetiva, agressividade vigente nos grandes centros urbanos e o desemprego. Fatores ambientais que influenciam o período pré-patogênico. Bem, conjunto de todos os fatores que mantêm relações interativas com o agente etiológico e o susceptível. Bem, agentes patogênicos no ambiente, que é a poluição ambiental, moradia em locais de risco, solo, clima, topografia e vegetação. No industrialização crescente, nós temos aí
a poluição, substâncias carcinogênicas, nós temos os agentes capazes de provocar ou estimular o aparecimento de câncer, tipo radiação, amianto, sílica e entre outros. Fatores genéticos e multifotarialidade influenciam o período pré-patogênico. Provavelmente determinam maior ou menor suscetibilidade da pessoa quanto à aquisição de doenças. Presença dos genes que favorece o desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, distrofia muscular, câncer e síndrome genética. Período de patogênese, implantação e evolução no homem. Este período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado. Seguem-se as perturbações bioquímicas em nível celular. Continuam com as perturbações na forma e na função, evoluindo para defeitos permanentes, cronicidade, morte ou cura. É o período da patogênese. Este período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado, com sinais e sintomas. Níveis de evolução da doença no período de patogênese. Nós temos aí o primeiro, interação-estímulo susceptível. Nesta etapa, a doença ainda não tornou desenvoltura, porém, todos os fatores necessários para a sua ocorrência estão presentes. No 2, alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas. Na parte do sangue, urina, as alterações metabólicas e celulares. 3, sinais e sintomas. Sinais, manifestações clínicas que são reconhecíveis por outra pessoa, em geral, a que trabalha na saúde. Os sintomas, diferentemente dos sinais, o profissional de saúde não pode identificar, apenas ele vai observar o paciente. O 4, defeitos permanentes, cronicidade e cura. Aqui, a doença pode passar ao período de cura, ou evoluir para a crônica, também progredir para a invalidez ou uma evolução para a morte. Prevenção de doenças. Os níveis de prevenção. Prevenir e prever antes que algo aconteça ou mesmo cuidar para que não aconteça. Então, nós temos a prevenção primária, nós temos a secundária, prevenção terciária, prevenção quaternária. Os níveis de promoção, que é a prevenção primária, promoção da saúde, moradia adequada, escola e uma boa alimentação. Existem outros fatores também. Nós temos aí, na primária, nós temos a proteção específica, que é a imunização, higiene pessoal e do lar, e o controle de vetores. Na prevenção secundária, nós temos o diagnóstico precoce, os exames periódicos. Nós temos o tratamento precoce, que é evitar a propagação da doença. Nós temos depois a limitação da invalidez, evitar futuras complicações e sequelas. Na prevenção terciária, nós temos o tratamento para evitar o aumento da doença
no indivíduo. E na prevenção quaternária, né, esta é um conjunto de ações que visam danos associados às intervenções médicas e de outros profissionais da saúde, como excesso de medicamento ou cirurgia desnecessária. Bom, amigos, essa aqui foi mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. E eu vou deixar exercício para vocês estarem fazendo. Deixo aqui uma mensagem para você, né? Se você está indo mais rápido ou mais devagar, não importa. O importante é não parar e avançar um degrau por dia. Até breve.